Aleluia. Diz assim a Bíblia Sagrada em Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor. E muitas maravilhas, sinais, se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendo, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todos o povo. E todo dia acrescentava o Senhor à igreja aquela que se havia de salvar. Amém? Pode tomar os assentos, meus amados, e pode bater as palmas de adoração a Deus, aquelas palmas de adoração ao nome do Senhor. Irmãos, algo impressionante nessa palavra que nós fazemos a menção da leitura do texto da palavra de Deus, no livro de Atos, que é onde menciona a respeito da igreja de Cristo, da onde começou a igreja primitiva, da onde começou a obra de Deus fluir, no livro de Atos, escrito por Lucas. Aleluia. E o livro de Atos é um dos livros que fala mais, menciona mais sobre o Espírito Santo de Deus. Aleluia, que menciona mais sobre o Espírito de Deus, né? Que a gente, se nós pegar o livro de Atos e nós ler ele todo, a gente vai ver que sempre vai estar mencionado o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está em ação. O Espírito Santo de Deus está trabalhando aqui no Evangelho de Atos, no capítulo 2, porque foi aonde que se cumpriu a promessa a qual Jesus mencionou ao seu discípulo, aos seus apóstolos, né? Foi aonde que Jesus falou que iria, aleluia, descer, iria permanecer no meio deles o Espírito Santo, o Espírito prometido por Jesus, a qual eles iam receber, a qual eles iam ter um encontro, a qual eles iam contemplar a manifestação do Espírito Santo. Jesus, ele mencionou: para vocês receber o meu Espírito Santo, vocês têm que perseverar, ficar na cidade de Jerusalém, até que lá do alto seja revestido do poder, né? Está lá em Lucas capítulo 24, a gente vai ver que ali Jesus mandou eles ficar em Jerusalém. Jesus mandou ele ficar onde? Na posição, para poder receber o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eles receberam o impacto do Espírito Santo, e aí que foi crescendo a igreja primitiva. A igreja primitiva começou a ter o seu fundamento espiritual da forma que o Espírito Santo se apoderou-se deles. Eles estavam cheios, eles estavam com poder, eles estavam cheios da graça, cheios da unção, e o Senhor acrescentou à igreja primitiva, aleluia, está cheio do Espírito Santo, está cheio do poder. E quando a igreja ela se enche do Espírito Santo, ela não teme,
ela não se preocupa. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo de Deus, ela sempre confia no Senhor, ela tem a confiança, ela persevera. A igreja, quando está cheia do Espírito Santo, ela enfrenta qualquer tipo de situação, ela enfrenta qualquer tipo de luta, qualquer tipo de prova que vem até ela, porque ela está cheia do Espírito Santo. E enquanto a igreja está cheia do Espírito Santo, o Senhor sempre vai fazer a igreja a cada dia avançar. O Senhor sempre vai fazer a cada dia a igreja vencer, porque ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Eles estavam preocupados em fechar em quatro paredes, após a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre eles, para que eles não viessem ser perseguidos, não viessem ser mortos, mas agora eles não tinham que se preocupar, porque agora o fundamento da igreja, a raiz da igreja ia começar a fluir agora. A igreja iria estar o quê? Fundada, iria o quê? Enraizar no chão, criar raiz, porque o Espírito Santo ia fazer a igreja crescer nesse momento. A igreja, ela ia se tornar uma igreja sucedida. E sabe o que é uma igreja sucedida? É uma igreja que vai começar a se destacar a partir de agora. É uma igreja que está em destaque. É uma igreja que a cada dia ela vai crescendo todos os dias. Aleluia! Eles estavam cheios, que é o principal fundamento, é ele ser cheio do Espírito Santo. Não tem como nós ser uma igreja e nós não estar cheio do Espírito Santo. Não tem como nós ser uma igreja de Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo, e nós não ter o Espírito Santo de Deus. Nós temos que adquirir o Espírito Santo de Deus. Nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus. Nós temos que buscar o conhecimento do Espírito Santo de Deus. Hoje, no tempo que nós estamos convivendo, nós temos com o nome de igreja. No tempo que nós estamos vivendo, nós temos batendo no peito e nós temos dizendo que nós somos igreja. Mas a igreja que não tem o Espírito Santo, ela não se torna uma igreja. Aleluia! A igreja que não tem o Espírito Santo é uma igreja parada, que não se destaca, que não vai, que não anda. Aleluia, que não adquire, aleluia, que não flui, que não vai, que não conquista. Porque se nós dizemos que nós somos igreja, se nós dizemos que nós somos uma igreja, que nós servimos a Deus, que nós temos o Espírito Santo de Deus, mas nós nunca vencemos, nós nunca conquistamos, nós só reclamamos. Não, a igreja que tem o Espírito Santo de Deus, ela veja a glória de Deus presente e fluir no meio delas. Levanta a mão, bate palma e dá glória a Deus. A igreja, ela tendo o Espírito Santo de Deus, ela vai ter que ter agora o influenciamento do crescimento da igreja. Ela vai ter que ter os principais fundamentos para o destacamento da igreja crescer. Tem o Espírito e a igreja vai ter que começar a se destacar. Vai ter que começar a criar agora os fundamentos internos para que a igreja se alivante, para que a igreja cresça. E como nós lemos no capítulo 2 e 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, na exortação. Em cada alma havia muito temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Primeiro ponto, irmãos, o primeiro fundamento para uma igreja, ela começar a se destacar, é a doutrina.
perseverança na doutrina apostólica. Doutrina apostólica não foi criado pelos apóstolos. A doutrina que os apóstolos pregavam, aleluia, era a palavra de Deus. A palavra doutrina, ela tem um significado, ensinamento. A igreja tem um ensinamento para a igreja poder crescer, e todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque tinha o ensinamento da palavra, a qual fazia a igreja a cada dia andar pela frente, andar para a frente. Nós não podemos confundir doutrina com o costume da igreja. O que leva hoje, irmãos, a pessoa a confrontar é costume e doutrina. Doutrina é o ensinamento da palavra de Deus, da forma que nós vamos viver pelo Evangelho. Paulo mencionou dizendo que todos que preguem o Evangelho, que vive o Evangelho, aleluia, que vive o Evangelho, não é viver da igreja, não é viver da obra que Paulo menciona. Não, viver do Evangelho é tu viver aquilo que tu prega. Viver do Evangelho é tu viver o que você é na presença de Deus. Isto é viver o Evangelho, e todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tinha a palavra, tinha o ensinamento que corrigia, tinha o ensinamento para a pessoa perseverar na presença de Deus, tinha o ensinamento do Evangelho, da palavra de Deus. O ensinamento da doutrina que os apóstolos pregavam era aquela palavra que libertava, aquela palavra que transformava. Paulo mencionou a Timóteo dizendo: olha, cuida de ti mesmo e persevera nessas coisas. Tenha cuidado de ti e da doutrina. Ou seja, dos ensinamentos que Paulo passou para Timóteo, dizendo: porque, aleluia, perseverando nessas coisas, vai salvar tanto a ti como as pessoas que te ouvem. Olha só, o Evangelho de Deus é pregado e o Evangelho de Deus é ensinado. O Evangelho ensinado, ele se torna um Evangelho que liberta. Ele se torna um Evangelho libertador. Ele se torna um Evangelho poderoso que muda o homem. O Evangelho que é ensinado em forma de doutrina, de ensinamento, muda o passo do homem, muda a vida do homem. E a igreja primitiva, ela se torna um modelo para nós, porque é dali que fluiu. É daí que a igreja permanecia de pé. E nós temos que fluir, viver no Evangelho que Cristo nos ensinou. Aleluia, aleluia. Paulo mencionou no capítulo 2 e versículo 20 de Efésios, dizendo: edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Olha só, o ensinamento que a igreja primitiva passava para muitas pessoas era edificado pelos apóstolos, porque, aleluia, era uma pedra, aleluia, angular. Cristo é a pedra, e Cristo sendo a pedra, ele se torna um fundamento inabalável. Aleluia, o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma, o Evangelho que nós conhecemos. Se nós conhecer e o Evangelho não mudar a nossa vida, não é Evangelho. Aleluia,
Se nós dizer que nós temos o Evangelho, que nós temos, aleluia, Cristo, que nós temos a palavra, mas a palavra não muda, isso não é palavra. A palavra de Cristo, ela muda o nosso passo, ela muda o nosso caminho, ela muda a maneira que nós vivemos. Aleluia. E para nós viver o Evangelho de mudança, nós temos que o quê? É praticar ele. Aleluia, praticar o Evangelho. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: não somente ouvinte, mas sejai um praticante da palavra, ser praticante, viver a palavra, né? Mateus 22, 29, errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A palavra é que vai nos ensinar, então. Se nós erramos, se o homem erra, se o ser humano erra, por falta de conhecimento, por não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. A palavra de Cristo, ela tem poder. Aleluia, o homem só erra do fato que não conhece a palavra de Deus. No momento que o homem conhece a palavra vai dar o que? Adquirir o conhecimento. E a pessoa, ela vai ficar mais ativa, ela vai ver, ela vai conhecer, para não errar. O homem só erra quando o homem está cego, quando o homem não conhece a palavra, daí sim a pessoa erra, e não conhecer o poder de Deus. Jesus manda nós examinar as Escrituras, Jesus manda nós ler a Bíblia Sagrada, Jesus manda nós conhecer a palavra de Deus, e para nós conhecer a palavra de Deus, nós temos que ter um encontro com a palavra. Para nós conhecer a palavra, nós temos que ter um encontro com Jesus Cristo profundamente. Para nós conhecer a palavra que pode libertar, a palavra que pode transformar na nossa vida. Aleluia, nós temos que ter um encontro com a palavra de Deus. Se nós se encontrar com a palavra de Deus, vai ter mudança completa. Aleluia. Levanta a mão, bate palma, dá glória a Deus. Jesus mencionou no Evangelho de João, capítulo 5, 49, examinai as Escrituras, porque nela vem de ter a vida eterna. Aleluia, o caminho, palavra é caminho. Jesus mencionou também em João 14, 6, todos nós conhecemos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus dizendo, se eu sou o caminho, não tem outro caminho que leva à salvação. Se Ele é o caminho, não existe outro caminho. Jesus é o caminho, e para nós conhecer Jesus, nós temos que conhecer a palavra de Cristo Jesus. Isto fazia a igreja o que? Destacar, a igreja fluir, a igreja conquistar terreno. A igreja tem que ter o que? Doutrina, tem que ter o que? Ensinamento. Aleluia, tem que ter os ensinamentos que libertam, que fluem. Se a igreja tem o Espírito Santo, ela tem a doutrina, ela tem os fundamentos, aleluia, isso a igreja se acrescenta. Paulo mencionou, dizendo também, aleluia, que na igreja tem doutrina, na igreja tem palavra, na igreja tem profecia, na igreja tem revelação. Paulo mencionou isto para a igreja poder o que? Crescer, para ser o que? Edificado. Se nós sermos edificados pelo mistério de Deus, então nós permanecemos de pé pela palavra que nos sustenta. A palavra sempre vai ligar, sempre vai nos acrescentar a nossa fé, porque a fé sem a obra é morta. A obra sem a fé também se torna uma fé morta. Então
Então, aleluia, para acrescentar nossa fé, como mencionou Paulo em Romanos, nós temos que ouvir a palavra, aleluia, através da palavra nossa fé é acrescentada. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, aleluia, para nós ficar edificado na rocha. Olha só, irmãos, segundo ponto principal da igreja, a igreja tem comunhão e no partir do pão, aleluia, a igreja ela tem a comunhão, aleluia. Comunhão não é simplesmente nós demonstrar o que nós somos. A comunhão não quer dizer simplesmente que nós temos na igreja e nós temos demonstrando que nós temos comunhão aqui. Não, é em tudo, é no relacionamento total da igreja, né? É no relacionamento um com o outro, demonstrar a comunhão, aleluia, para que isso possa o quê? Crescer a igreja. Comunhão é nós, é conversar um com o outro, é nós ter contato um com o outro, é nós demonstrar o nosso projeto para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento da igreja, para que a igreja ela venha crescer, para que a igreja ela venha fluir no partir do pão, aleluia, reconhecer a necessidade, aleluia, perseverar nisso. União é se unir, comunhão é estar unido numa só força, num só amor, no mesmo propósito. Comunhão é quando o corpo da igreja, os membros da igreja, aleluia, estão no mesmo propósito firme para a igreja crescer, aleluia. É que nem o nosso corpo, aleluia, se a nossa mão ela não fizer o que a nossa mente manda, nós vamos andar completamente errado, aleluia. Mas se nós, aleluia, tiver o controle, aleluia, fazer tudo corretamente, tudo no tempo certo, na hora certa, assim também é a comunhão entre o povo de Deus na igreja. Conversar, botar em mesa os projetos para o desenvolvimento, contato um com o outro, isso é comunhão. Se não tiver isto, a igreja não flui. Se não tiver isto, também não é igreja. Tem que ter comunhão para o crescimento, tem que ter uma aliança selada na igreja para o crescimento, no repartir, no conhecer a necessidade, ajudar. A comunhão não é só manter, mas a comunhão é o que? Estender a mão. A comunhão é o que? Ver o outro caído, estender a mão para poder levantar. A igreja primitiva crescia dessa maneira, porque estendia a mão ao necessidade, estendia a mão àqueles que estavam caídos. Se um caísse, eles estendiam a mão para levantar. A igreja primitiva crescia dessa maneira a cada dia. O evangelho era anunciado dessa maneira, tinha união, aleluia. É essa união que a igreja tem que ter. Paulo mencionou aqui, no capítulo 2 e versículo 5 de Filipenses: haja em vós o mesmo sentido que houve também em Cristo Jesus. Mesmo sentido, reconhecer, ver, saber a necessidade para poder ajudar. Aleluia. A igreja primitiva tinha isso, e a igreja do Senhor nos dias de hoje tem que ter isso. Aleluia. Perseverança.
aleluia, na oração. A igreja tinha a oração, a igreja tinha doutrina, ensinamento, a igreja tinha comunhão e a igreja tinha a oração que não podia faltar. A oração que move a mão de Deus. A igreja primitiva, elas perseveravam na oração. Por quê? Para a igreja poder ficar de pé. Porque não era fácil para a igreja primitiva, no tempo dos apóstolos, conviver com isto, entre um povo pagão, um povo romano, perseguidor da igreja, aleluia, mas eles estavam perseverando na oração. A oração consolava eles, a oração dava força para eles, a oração que eles faziam movia a mão de Deus. A oração que a igreja fazia agradava a Deus. A oração que a igreja faz, que a igreja fazia, que a igreja primitiva tinha, em esses fundamentos, para que a igreja venha ficar de pé, aleluia, Deus respondia a eles. Por isso que Jesus, ele mencionou no livro de Mateus, no capítulo 18 e 16, aleluia, dizendo que a porta do inferno não ia prevalecer contra a igreja do Senhor, porque a igreja tem o fundamento básico que leva a igreja a permanecer de pé. Está vendo, irmãos? Quando a igreja persevera nessas coisas, ela se torna uma igreja poderosa. A igreja não é simplesmente o lugar em que nós habitemos, aqui é chamado de templo, mas o fundamento da igreja é eu e é você. Nós temos que ter esse fundamento. Nós somos uma igreja unida em uma comunhão, e uma igreja na terra não é só o nome de igreja. Uma igreja na terra não é só uma igreja qualquer. Não é só aqui, só na Deus Amor, não é só Assembleia de Deus, não. É qualquer igreja, estando num propósito baseado nas Escrituras, na palavra, ela não é uma igreja qualquer. No mundo espiritual, a igreja se torna uma barreira para o inferno. Quem entendeu diz amém. Bate palma e dá glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. A oração da igreja que eles faziam, oravam, aleluia. Você lembra quando Pedro estava preso? A igreja estava orando em favor de Pedro, ali Deus pelejou pela causa de Pedro. E a igreja estando na comunhão, na união, na perseverança, a igreja ora. Aleluia, a igreja unida ora, Deus responde. A igreja unida clama, Deus dá a resposta. Deus ouve, Deus peleja, Deus sai na guerra, Deus ele abre porta, Deus abençoa, Deus derrama a bênção. Quando a igreja unida está orando, clamando, aleluia, é uma ferramenta poderosa. Paulo mencionou no capítulo 12, e no versículo 12, Paulo dizendo: alegrai-vos na esperança e sede paciente na tribulação, perseverai na oração. A oração vai fazer você vencer. A oração vai fazer você ficar de pé. A oração vai ajudar você a levantar a tua cabeça. A oração vai ajudar você a perseverar firme na tribulação, para você ser o quê? Valente perante a presença de Deus. A oração, ela tem esse poder. E não só na oração, mas na adoração a Deus também. A igreja tem que adorar a Deus.
A igreja tem que reconhecer o adorador, adorar o Todo-Poderoso, adorar a Cristo. Aleluia! A igreja primitiva antigamente perseveravam diante do templo, louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Uma adoração verdadeira. Aleluia! Graças a Deus, uma adoração que move a mão de Deus. Eles perseveravam, aleluia, adorando, reconhecendo. O fato de adorar é reconhecer a Deus. O fato de adorar é de reconhecer, ser exaltado, adorar, se prostrar para ser honrado. A adoração da igreja primitiva era dessa maneira. Por que Satanás chegou para Jesus e disse: olha, tudo isso eu te dou se me prostrar e adorar? O diabo queria o quê? Que Jesus viesse o quê? Adorar Ele, reverenciar Ele, a honra para Ele. Aleluia, Jesus repreendeu. E a igreja primitiva aqui estava o quê? Adorando, se prostrando. O fato de adoração é se prostrar perante o altar e ser um adorador na presença de Deus. É isso que a igreja fazia. Davi, ele mencionou, o salmista Davi falou no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrou, aleluia, graças a Deus, eles se alegraram diante da presença do Senhor. Salmo 29, versículo 2, a palavra nos orienta dizendo: dai ao Senhor a glória de vida, ao seu nome adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Reconhecer a Deus, reconhecer a santidade, a majestade de Deus, reconhecer os atributos de Deus na nossa vida, reconhecer quem é Deus, saber quem Ele é, os seus atributos para nós. Aleluia! E nós saber que o Senhor é fiel e verdadeiro. Amém? Bate palma, dá glória a Deus. Aleluia! A igreja também tinha o que, irmãos? A evangelização fervorosa todos os dias. A igreja tinha isto. Eles evangelizavam. A palavra igreja é chamada para fora, não é só dentro. A igreja é para ser destacada para fora, em busca, na evangelização. Aleluia, na palavra. E como nós acabemos de mencionar aqui, no versículo 42, e acrescentava a Deus a igreja, aleluia, graças a Deus, perseveravam na oração, caindo na graça todos o povo, todo dia acrescentava o Senhor à igreja aquela que se havia de se salvar. A igreja tinha esses fundamentos, tinha a doutrina, tinha a comunhão, tinha a oração, tinha a adoração e tinha a evangelização, a preocupação de buscar, a preocupação de ir anunciar a palavra de Deus, a preocupação de ir buscar, aleluia, as almas, de pregar a palavra. A igreja tem que ser destacada dessa maneira, para poder o quê? Pregar a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 4, a Bíblia afirma, aleluia, muitos, porém, dos que ouviu a palavra, chegou o número desses homens, quase 5.000, aleluia, quase 5.000 almas se rendiam aos pés do Senhor, quando eles pregavam a palavra, quando eles iam buscar as almas, quando eles iam se destacar na palavra, quando eles iam adorando, glorificando, falando da palavra do Senhor,
as almas vinham, se alegravam, ficavam contentes, porque tinha a coluna principal, tinha o fundamento da igreja. E é o que nós temos que ser, é o que você tem que ter, o fundamento dentro de você. Você tem que ter essa base dentro de você. Nós somos a igreja e nós temos que ter essa base espiritual dentro de nós, para nós permanecer de pé a cada dia na presença do Senhor. Amém? Para que nós sejamos uma base de destaque, uma base de destaque a cada dia, para que nós possamos mostrar uma diferença. Eles viam a diferença, e quem via a diferença reconhecia que era uma igreja verdadeira, que era uma igreja fiel, que era uma igreja pura, uma igreja de boa obra. Aleluia! E nós temos que demonstrar que nós somos uma igreja de boa obra, uma igreja que se destaca, uma igreja que prega, uma igreja que fala do amor de Cristo, uma igreja que prega o evangelho verdadeiro, uma igreja que abraça as almas, que traz para a presença de Deus. Isso Deus se agrada, e a cada dia o Senhor vai acrescentando a sua obra. Amém? Bate palma.